Vitória foi sede do 13º Congresso Nacional das Justiças Militares. Durante 3 dias, juízes de direito, promotores de justiça, advogados, defensores públicos, estudantes e militares das corporações de todo o Brasil estiveram reunidos para discutir os mais variados temas que envolvem direito, forças armadas e forças auxiliares. É um evento que já vem sendo feito há bastante tempo, esse é o 13º, em que a gente procura sempre discutir. Como é um ramo muito especializado do direito, nós temos poucas pessoas ou colegas com quem trocar ideias. Esses eventos são sempre uma oportunidade de fazer uma troca de experiências, uma atualização, onde a gente também discute matérias importantes do direito militar, tentando sempre aperfeiçoar a prestação jurisdicional. Nossa preocupação aqui, fundamental, é a discussão da nossa legislação, que é de 1969, e que não sofreu as alterações que ocorreu no Código Penal Comum. Então, um dos temas centrais aqui da discussão é exatamente essa questão. É a necessidade urgente de se fazer uma adequação, uma atualização da legislação penal e processual penal militar. O primeiro dia do evento ficou reservado às homenagens e um dos agraciados com o colar do Mérito Judiciário das Justiças Militares Estaduais foi o promotor de Justiça Militar de Santa Catarina. Raul Rogério Rabelo trabalha na área há 25 anos e destaca a preocupação com a sociedade. Quem labuta na Justiça Militar há 25 anos recebeu uma homenagem do porte desta oferecida pela Associação dos Juízes Militares é um regozijo, é uma coisa ímpar na vida daquele que labuta em prol da justiça, defensor da sociedade. Os debates iniciados no segundo dia do encontro reuniram, no primeiro painel, 2 corregedores da Polícia Militar, um do Espírito Santo e outro de São Paulo, que discutiram o exercício da atividade de Polícia Judiciária Militar. As discussões culminaram com a conclusão de que crimes de natureza militar devem ser investigados pelas polícias militares estaduais de todo o Brasil e citaram a Lei Federal 9.299 de 96. O que ocorre é que essa nova lei, ela tirou a competência nos crimes dolosos contra a vida praticados por policiais, passou isso para a justiça comum, o julgamento do crime, mas a competência investigativa ela não tirou. Então, muitos interpretam ainda que quando se trata de um crime militar doloso contra a vida, essa parte investigativa seria por parte não da Polícia Militar, e sim da Polícia Civil. Isso a gente entende como um equívoco, porque ali só alterou a competência do julgamento, mas a parte investigativa continua, sim, da autoridade policial militar. Nem tudo tem que ser levado para o distrito policial. Então, o conhecimento do direito, um pouquinho, né, do que diz respeito à legislação, é fundamental para que não se tenha problemas, né? Não se gere embates entre instituições. Atos disciplinares também foram tema de conversa no painel A Justiça Militar e as Ações Judiciais contra Atos Disciplinares. Segundo o juiz de direito do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, essas ações devem ser julgadas pela esfera civil. A emenda constitucional 45 de 2004, que entra em vigor em 2005, ampliou a competência da Justiça Militar para o processo de julgamento de questões que ela nunca teria enfrentado. São de natureza civil e dizem respeito à legalidade das punições disciplinares. Então, ações civis contra atos disciplinares que podem representar desde uma suspensão, uma advertência ou até mesmo a exclusão do militar das forças armadas, da instituição militar, né, da polícia militar. E, constatada uma ilegalidade, nós podemos anular essa punição, e essa discussão não usa nenhuma legislação específica da área militar. Nós trabalhamos com o Código de Processo Civil e a lógica da legislação civil. Não é? É uma novidade que ainda suscita algumas dúvidas, principalmente em estados
digamos, com menor número de processos em que essas questões não acabaram ganhando uma consistência. E não parou por aí. Questões atuais, como as recentes manifestações populares que ocorreram por todo o país, também ganharam espaço no Congresso com a palestra A Justiça Militar e o Estado Democrático de Direito. Durante a conversa, o juiz de direito do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo falou sobre os limites entre população e polícia. A Constituição traça de forma muito clara os contornos da liberdade de reunião, de manifestação. O artigo 5º da Constituição prevê que é absolutamente livre o direito de manifestação, através da expressão liberdade de reunião, desde que cumpram os requisitos que o artigo 5º, inciso 16 da Constituição prevê. Tem que comunicar previamente à autoridade competente da realização do evento, porque não pode frustrar outro, e até para permitir que o poder público organize até a cidade, o local. Não pode, tem que ser manifestação pacífica, sem armas, né? Isso está com todas as letras na Constituição Democrática. Fora isso, é excesso. Uma das questões mais esperadas por quem participava do encontro era justamente sobre a reforma do Código Penal Militar, que, vale lembrar, nunca sofreu alteração desde sua implantação em 1969. Dessa forma, o painel A Reforma do Código Penal e a Necessidade de Adequação do Código Penal Militar trouxe um debate entre juiz de direito do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, Enio Luiz Rosseto, e o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, José Muinos Pineiro Filho. Para o direito penal brasileiro, o Código Penal Militar ele faz parte de um subsistema, ou seja, o principal é o Código Penal. Mas você tem uma série de leis chamadas especiais ou extravagantes que cuidam de uma matéria específica. Lei de drogas, Estatuto de Desarmamento, Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem matéria penal, e a matéria penal militar. Na verdade, chegou-se a cogitar, nesse trabalho de reforma da legislação penal, trazer a matéria penal militar para dentro do Código Penal comum. Mas chegou-se à conclusão que não seria o melhor, depois de muitos embates, até porque o direito penal militar ele tem que tratar de maneira diferenciada o direito comum que atinge principalmente as pessoas civis, que não têm aquela formação militar, a disciplina militar, a rigidez militar. Então hoje nós procuramos trabalhar mostrando aos presentes nesse seminário como é que traçamos o código, o projeto de código, de um novo Código Penal comum e no que pode ser utilizado para a legislação penal militar. Veja, 69 é bem anterior à Constituição de 88. Se o próprio Código Penal já está a depender de ser revisado, porque está aquém do que a própria Constituição determinou, quanto mais o Código Penal Militar, porque o Código Penal Comum sofreu uma grande mudança em 1984. E o Código Penal Militar é de 69, quer dizer, ainda até de um outro sistema governamental no país. Então, ambos precisam de mudança, se adequarem à nova Constituição brasileira. Os pontos positivos que nós vemos é que nós teríamos, no Código Penal Comum, quando aprovado o projeto, nós teríamos um sistema normativo. E o Código Penal Militar seria um subsistema normativo. Esse seria o ponto que a gente destaca como positivo, bastante avançado. O Conselho Nacional de Justiça também participou do encontro em um painel que discutiu a relação entre o CNJ e a Justiça Militar. O conselheiro Gilberto Valente Martins defendeu a reforma do Código Penal Militar e o fortalecimento da magistratura dentro dos tribunais de justiça militar. A especialização é o norte que tem que se dado para a eficiência, né, do serviço judicial. E a capacitação dos magistrados especializados nessas varas certamente que implementará maior agilidade nos julgamentos. Além do que permite uma avaliação de produtividade setorizada, visto que a complexidade dessas ações importará um número de julgamentos em menor proporção daquelas varas que julgam questões de menor complexidade, como questões de família, questões nas áreas do direito penal e em varas de crimes de menor potencial ofensivo,
não vão ter processos de complexidade alta. O Congresso das Justiças Militares é realizado periodicamente pela Associação dos Magistrados das Justiças Militares Estaduais. E aqui no Espírito Santo, contou com o apoio da Vara da Auditoria Militar do Poder Judiciário Capixaba. Esse encontro trouxe à capital do estado autoridades de todo o país, além de representantes do Ministério da Defesa da França e de especialistas em direito militar do México. A Justiça Militar ela tem como grande diferença a especialização. No âmbito da Justiça Militar da União, ela julga os crimes militares, não só aqueles praticados por militares das Forças Armadas, mas também, em situações muito determinadas, os crimes cometidos por civis. No âmbito da Justiça Militar Estadual, que é onde o maior número de participantes do Congresso atua, sempre atuar no caso dos crimes militares praticados por integrantes das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, e também diante de uma modificação inserida na Constituição pela emenda constitucional número 45 de 2004, julgar os processos, as ações contra atos disciplinares militares. Foi uma modificação importante que se realizou, trazendo para o âmbito da Justiça Militar essas matérias que antes eram apreciadas no âmbito da Justiça Comum. A visão do juiz da Justiça Militar, ela normalmente é diferente do juiz da Justiça Comum, né? Porque a vivência, os valores, a própria legislação leva ao juiz da Justiça Militar a abordar aquela questão com mais precisão, né? Da mesma forma que o juiz da área militar não teria tanta precisão abordando uma questão que envolvesse um crime meramente comum, né? Entendeu? Então existe essa diferença extremamente compreensível, né? Constitucional. Né? A presença do magistrado de carreira na Justiça Militar é importantíssima. E, na verdade, ela, em razão da modificação da competência da Justiça Militar, alargando mais e mais o seu campo de atuação, inclusive nos aspectos ligados ao direito público, né? Eu acredito que nós temos que ter mais juízes togados a participar das cortes militares. Por quê? O aspecto disciplinar continua exatamente o mesmo, mas os aspectos civis, as questões ligadas a direitos e vantagens, que pode e deve ser apreciado pela Justiça Militar, essa competência foi ampliada e o número de juízes continua o mesmo, né? Então eu vejo como necessário isso. A importância da presença dos militares deve-se à circunstância de que a Justiça Militar é uma justiça voltada para as questões disciplinares da tropa. E por isso tem que ser julgado de acordo com o regramento militar. E a presença do juiz de direito é para trazer os fundamentos jurídicos para que haja vice-procurador-geral do Ministério Público Militar da União. Essa possibilidade. A Justiça Militar funciona bem, ela funciona de maneira rápida, efetiva, e é assim que ela precisa continuar existindo.